Hoje nós vamos falar sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa. Antes de falarmos dessa reforma ortográfica, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma língua e para que ela serve. A língua, ela constitui o melhor e mais importante meio, instrumento de comunicação e de disseminação do conhecimento. Sendo assim, ela é uma ferramenta também de criar identidade e comunidade entre as pessoas. Precisamos lembrar que o português, a língua portuguesa, é a quinta língua mais falada no mundo inteiro e a terceira língua mais falada no Ocidente. Ela é falada por 260 milhões de pessoas no mundo inteiro, em 10 países diferentes. Sendo assim, mudar uma lei, fazer uma reforma ortográfica de uma língua, não é uma coisa fácil. Mas precisamos lembrar que no português, por exemplo, nós temos duas ortografias oficiais, a do Brasil e a de Portugal. Isso não acontece com nenhuma outra língua tão falada quanto o português e o inglês, por exemplo. É bom lembrar que as ortografias inglesas, elas variam muito pouco, mas a ortografia oficial é uma só. Sendo assim, isso explica um pouco por que essa reforma foi proposta lá em 1990 e somente em 2009 ela foi finalmente assinada, porque todos os países que falam português assinaram e acordaram em função de fazer essa mudança. Essa mudança, então, também tem algum custo para os países. Só para citar um exemplo, no Brasil, 0,45% das palavras serão afetadas por essas mudanças. E em Portugal, essa mudança é bem maior, é 1,6% das palavras que serão afetadas. Portanto, essa é uma coisa que você deve considerar. Se você tem uma boa base do português, essa mudança provavelmente não vai significar tanto assim para você. Mas se você não tem, você vai ter que correr atrás das coisas que você não estudou antes para poder acompanhar a reforma ortográfica e, de verdade, poder ser um profissional que passa uma mensagem boa, correta portanto, uma imagem de profissionalismo. Vamos começar, então, a falar da reforma propriamente dita. Vamos começar pelo mais fácil, que é a inclusão das 3 letras que não havia antes no português. A letra K, a letra W e a letra Y. Difícil explicar para a Kátia, para o William e para a Ivone que as letras dos nomes deles não existiam na língua portuguesa. Hoje, isso não é mais necessário. Finalmente, elas estão no nosso alfabeto e podem ser utilizadas como eram antes. Ainda também nesse ritmo do que é mais fácil para o mais difícil, vamos falar hoje especificamente sobre a acentuação e o que muda com a nova reforma. Vamos falar de 3 mudanças especificamente. A primeira diz respeito à mudança do ditongo aberto, que não é mais acentuado. A segunda, que diz respeito ao acento circunflexo das vogais dobradas. E a terceira, que diz respeito ao acento agudo do U tônico nas palavras. Vamos começar pela primeira. O que é um ditongo? Um ditongo são 2 vogais juntas e que, nesse caso, é o ditongo aberto, elas têm um som de EI e OI. Numa palavra paroxítona, significa que essa sílaba tônica está na penúltima sílaba. A tonicidade da palavra está na penúltima sílaba. As palavras que continham ditongo aberto, E e OI na paroxítona, na penúltima sílaba, elas eram acentuadas anteriormente e hoje não são mais. Um exemplo disso é ideia, basileia, coreia, jiboia, asteroide, por exemplo. A segunda regra vai nos dizer que o acento circunflexo das vogais dobradas não existe mais. Essa é muito fácil da gente decorar. As palavras, por exemplo, como voo, enjoo, leem, veem, essas palavras não precisam mais ser acentuadas. Antes, a primeira das vogais era acentuada e hoje você não vai precisar mais colocar o acento circunflexo. E por último, para a aula de hoje, vamos falar um pouco do acento agudo no U tônico das palavras. Esse U tônico, na verdade, não era muito bem falado e muita gente errava quando falava, por exemplo, enxague a roupa. Hoje nós não precisamos mais colocar o acento agudo nesse U, que é tônico de enxague,
Como não falávamos antes, vamos continuar falando, né, enxague, que é o correto, mas não vamos mais acentuar para destacar esse U tônico. Outro exemplo desses é argue, ele argue, de arguir, ou que ele apazigue, de apaziguar, ou redargue, que também teria acento anteriormente e hoje com a reforma não existe mais. Como eu disse para vocês, essa parte inicial da acentuação na reforma ortográfica é muito fácil. Cabe a você agora estudar na sua apostila as regras, decorá-las. Obrigada.